E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do GeoInvest, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando Ibov, que é uma série onde a gente vai trazer conteúdo sobre todas as empresas que estão no índice Bovespa, e a empresa de hoje é a Redditor, uma empresa que não é muito falada aí no mercado. A gente tem vídeo aqui no canal sobre ela na estreia do IPO, né? Uma empresa aí que a gente cobriu na época do IPO, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a atualização de como a empresa está hoje, como ela ganha dinheiro hoje, né? Como que está a Redditor após aí a aquisição da Sul América. A gente vai falar um pouquinho hoje. Lembrando que não é recomendação de investimentos, mas se você quiser saber todas as nossas recomendações, ter acesso às nossas carteiras e outros serviços e produtos exclusivos que a gente tem para quem é assinante GA Pro, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui em cima. Se o QR Code não estiver funcionando por algum motivo, tá no primeiro link aqui da descrição desse vídeo também, tá? Aproveita e segue a gente nessas outras redes sociais. Vamos agora para o assunto de hoje, né? O vídeo, deixa eu só colocar aqui a apresentação. E hoje, como eu comentei, a gente vai falar da Redditor, que é uma empresa do setor de saúde, uma operadora de hospitais. Então, basicamente, a Redditor tem vários hospitais no portfólio dela e ela ganha dinheiro ali fazendo exames nesses hospitais, cobrando das pessoas, né? Principalmente ali com venda direta para planos de saúde, mas basicamente esse é o case da Redditor, tá? E a Redditor, ela tem uma apresentação institucional bem interessante, tá? Se faltar alguma informação, a gente busca em outro lugar, mas eu acho que dá pra gente seguir daqui, tá? E vai ser naquela mesma pegada, onde a gente passa pela apresentação da empresa, dá uma olhada nos resultados mais recentes e volta lá no GA pra gente dar a nossa nota final. Falando um pouco aqui da empresa, né? Ela traz alguns dados aqui importantes do setor de saúde, né? Então, o que é legal da gente ver é que a saúde aqui no Brasil, atualmente, né, do gasto total com saúde, aliás, da cobertura total, né, do atendimento em saúde aqui no Brasil, 75% ainda está na rede pública de saúde, né? A gente tem aqui no Brasil algo que não é muito comum em outros países, que é uma saúde pública universal. Então, a boa parte da população tem acesso à saúde, né, e é cuidada na saúde através do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. Ou seja, 75% da população é atendida através desse sistema, que é mantido ali através de altos impostos, né? Então todo mundo paga imposto, o governo pega esse imposto que todo mundo paga e tenta manter uma saúde universal para todo mundo. E apenas 25% do atendimento aqui à saúde no Brasil, ele é feito através das redes privadas, né? Hospitais privados, né? E tudo mais, né? Clínicas e etc. E aqui a Redditor, ela fala que ela tem aqui o potencial de imigração, ou seja, pessoas saírem do SUS e passarem para o tratamento privado. Eu não sei se é tão simples assim, justamente porque os planos de saúde privados, eles são caros no Brasil, né? No mundo todo a saúde privada é muito cara, por vários motivos que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, e não necessariamente que 70% da população que vai migrar aqui para a saúde privada, tá? Então, eu diria que o nível de migração ele vai ser bem lento, num longuíssimo prazo, e ele vai acompanhar ali o crescimento de taxa de emprego que a gente tem no Brasil, porque a maioria das pessoas que estão em planos de saúde hoje em dia privados estão por meios de planos empresariais, né? Então a empresa ali custeia 100% ou quase 100% do plano de saúde e dá isso como um benefício para os seus funcionários. Essa a maior parte de quem utiliza hoje em dia a rede privada para atendimento. Então, normalmente, o crescimento desse número de pessoas está atrelado quase que diretamente ao crescimento de mão de obra formal, né? Mão de obra ali com carteira assinada. Então, não necessariamente a gente tem que deixar se enganar assim, por esse gráfico, né? Tem que tomar bastante cuidado. Um outro gráfico também que a gente tem que tomar cuidado é quando ela compara o Brasil, né, com os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, porque não necessariamente a gente vai ter uma penetração de saúde privada tão alta quanto esses países, justamente que são países que não têm um sistema público de saúde, e também são países com uma renda per capita muito mais alta do que a brasileira, e as pessoas podem gastar mais com saúde do que gastam aqui, né? E a gente vai ver que a Redditor, né, o ticket médio dela é muito caro, né, para 90% aqui da população brasileira. Então, mesmo que fosse ter essa migração para os planos da Redditor, né, para o ticket que a Redditor tem aqui, normalmente seria uma minoria, né? Mas a gente vai entender um pouco mais no decorrer do vídeo, tá? Pra gente não colocar aqui a carroça na frente dos bois, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de gastos, aí é mais meio a meio, né? Então, apesar do setor privado ser apenas 25% do cuidado de saúde no Brasil, ele mais ou menos representa aí praticamente metade dos gastos totais com saúde que a gente tem no país, né? Então, as pessoas gastam bastante no gasto privado ali com saúde, né? E a maior parte dos pagadores aqui são justamente, como eu falei, os planos de saúde. Tem também pessoas que fazem planos individuais, planos familiares, né? Outras entidades que entram aqui em famílias, e o governo fica com a fatia menor aqui dos gastos com a saúde
no ponto de vista de que pagam esses gastos com saúde, né? Aqui a gente ela fala de um driver de longo prazo bem interessante, que é o aumento da população brasileira, né? O aumento da população brasileira e o envelhecimento da população, né? Primeiro, o aumento é relevante porque tem vários países do mundo que estão experimentando uma diminuição da sua população ou então uma estagnação. Então não tem uma quantidade nova de pessoas crescendo assim de uma forma relevante, né? E no Brasil não, a gente ainda está apresentando um forte crescimento populacional, né? Então vão ter mais 20 milhões de pessoas nascendo nos próximos 20 anos e aumentando aqui bastante a nossa população, ou seja, aumentando bastante o mercado endereçável da Redditor, porque o gasto com a saúde é essencial, então todo mundo vai precisar em algum momento da vida. Então o simples fato de mais pessoas estarem nascendo e numa taxa mais acelerada do que os outros países acaba dando esse driver de crescimento para ela, né? E um outro que é mais importante ainda é justamente o envelhecimento da população. Então o Brasil, ele é um dos países que mais vai ter pessoas entrando na faixa ali acima dos 60 anos nos próximos anos, né? Então você 21 milhões de pessoas a mais entrando nessa faixa acima de 65 anos nos próximos 20 anos, né? Então a gente vai ter uma grande transição aí de envelhecimento da população em geral, e as pessoas com mais de 60 anos gastam muito mais com saúde do que pessoas mais jovens, né? Então esses dois impactos aqui tendem a, no longuíssimo prazo, serem bons drivers aqui de crescimento para o setor de saúde como um todo, tá? E o que é interessante da Redditor é que, apesar de ser um case que não é muito falado, as pessoas não comentam tanto, vocês vão ver que é bem simples de entender como ela ganha dinheiro, né? Os drivers, como eu comentei agora. Então é um case bem mais interessante, eu acho que funciona bem para quem está começando, né? E quer uma empresa do setor de saúde. Por exemplo, diferente do case que a gente falou essa semana também, Eletrobras, que é uma empresa muito difícil para quem está começando, tá? Então a Redditor ela é um pouco mais simples de entender. Para quem está começando, acho que faz sentido estudar a Redditor, tá? Ela fala aqui justamente do mercado subpenetrado, né? Ela mostra aqui o quanto de leitos que a gente tem por milhão de pessoas, se eu não me engano, né? Isso mesmo, leitos por 1.000 habitantes. Então aqui no Brasil a gente tem 2 leitos para cada 1.000 habitantes, e a recomendação da OMS é ter 3 a 5 leitos, né? A gente viu a necessidade e a falta que fez disso daqui justamente na época da pandemia, na época do Covid. Eu acho que o mundo acordou para a importância da saúde, para a importância de um sistema de saúde que suporte ali o tamanho da sua população, né, de ter mais leitos. Então, vários players aí privados têm crescido bastante nisso daqui para oferecer mais leitos por milhões de habitantes, né, justamente para a gente não ter um sufoco do sistema de saúde como a gente teve na pandemia. E quando a gente pensa no ponto de vista só dos leitos privados, em 2019 tinham 14 mil já faltando, né? Então tinha um déficit aqui de mais de 14 mil de leitos privados, né? A gente vai ver mais para frente, mas para vocês terem ideia, a Redditor ela tem cerca de 9 mil leitos, mais ou menos, se eu não me engano, né? Então, só do que está faltando, né, no setor privado, que é onde a Redditor atua, ela poderia dobrar de tamanho, caso fosse só ela, né? Obviamente que não é só ela que ia suprir essa necessidade. Então isso aqui também é um outro driver positivo para a empresa, né? E aí a expectativa, né, com o crescimento da população, é que lá em 2029 chegue num déficit de 31 mil leitos se ninguém fizer nada, né? Se não aumentar, se não expandir, que é justamente onde a Redditor entra, né? E quando a gente pensa aqui no setor da Redditor também, mais especificamente ali o setor de hospitais, a gente tem hoje no Brasil 4.466 hospitais, sendo que teve uma redução aqui de 360 hospitais privados nos últimos 10 anos praticamente, justamente porque é um segmento muito difícil de ganhar dinheiro, tá? Apesar de que a gente pensa, né, que o hospital é fácil de gerir, que os médicos têm altos salários e tudo mais, isso tudo dificulta ali a gestão mesmo, né? É um setor muito regulado, é um setor difícil de entrar, né? Enfim, tem vários problemas ali, né? Na pandemia mesmo, muitos sofreram porque pararam de ter clientes ou tinham clientes demais, e aí o custo subiu muito rápido. A inflação médica é um problema, então os médicos e enfermeiros estão ganhando, né, cada vez mais. Não estou aqui entrando no mérito se é justo, se não é justo, isso não importa, né? O que a gente sabe é que estão ganhando cada vez mais. A inflação dos equipamentos médicos também está subindo cada vez mais, e não é possível necessariamente repassar tudo para o cliente final. Então é um segmento que caiu aqui a quantidade total de hospitais privados, e é um segmento muito pulverizado, né? Então, na média, a média, né, de leitos que esses hospitais têm é 59 leitos na média. Então, grandes players, igual a Hapvida, a Redditor, são a minoria, né? Esses que têm mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000 leitos, né? Então, são a extrema minoria, e o resto do mercado todo é extremamente pulverizado, né? Bom, vamos seguindo aqui.
agora ela vai falar um pouco mais dela, né? Então ela fala como que ela se destaca, né? Uma proposta de valor única baseada em crescimento sustentável. A gente vai ver se o crescimento foi sustentável mesmo. O maior ecossistema privado de saúde do país, realmente é a maior rede de hospitais que a gente tem. Excelência de qualidade e reconhecimento de marca, a gente vai passar por isso. Uma plataforma baseada em tecnologia, também vamos passar por isso. Aqui no SG, né, normalmente eu pulo, mas eu vou querer falar um pouco de SG aqui na Redditor, e sólidos indicadores financeiros operacionais. Bom, parece tudo muito bom, vamos ver se é isso mesmo, né? Bom, ela fala aqui que ela é o maior ecossistema de saúde do Brasil, né? Do ponto de vista de hospitais, realmente ela tem a maior rede de hospitais privados independentes do Brasil. No segmento de seguros, após a aquisição da Sul América, que começou a contar agora no primeiro trimestre de 23, ela tem dentro do portfólio dela a maior seguradora independente do país, né? Com modelo de distribuição diversificado e presença nacional. A gente vai falar um pouquinho da Sul América mais para frente, com 127 anos de história. Então a Sul América realmente era um player muito importante no segmento de seguros de saúde e também odonto, né? Mas principalmente saúde, né? Na parte de oncologia, né, que é o tratamento ali a câncer, né? Então serviços de oncologia totalmente integrados à rede hospitalar, uma posição de liderança. Então ela também é líder aqui no tratamento à oncologia. É o terceiro maior operador de diagnósticos do Brasil, né? Então ela tem aí laboratórios de diagnósticos, né? É interessante, a gente vai ver um pouco mais na história da Redditor, né? Em um certo momento, o fundador da Redditor vendeu um dos laboratórios dele para a Fleury, justamente para levantar dinheiro e investir nos hospitais, né? Se ele não tivesse vendido, talvez, uma das marcas que ele tem, seria hoje uma segunda ou a primeira maior casa de diagnósticos que a gente tem no Brasil, né? Educação e pesquisa, né? Colaborações científicas com mais de 60 países, isso aqui é muito importante, né? Justamente em momentos aí que a gente tem pandemias mundiais, né? Essa colaboração de países aqui acaba ajudando bastante. Mais de 40 programas de residência médica, muito importante aí, né? O treinamento de médicos aí para o futuro do país, né? Então, uma empresa. Por isso que eu quero, quando chegar na parte de ESG, eu quero falar também um pouco sobre a Redditor, porque tem umas coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? E um plano privado de educação médica em desenvolvimento, né? Então, provavelmente ela vai entrar aqui nessa parte de educação médica que é muito rentável, né? A gente vê pela Edux, pela aquela AFIA, né? Eu não sei como que menciona, empresas focadas nesse tipo de educação de médicos, né? Tem aí uma educação, um ticket bem rentável, né? E serviços complementares, né? Então, DOR, consultoria e participação, né? Então ela tem também uma participação aqui na Qualicorp, uma participação relevante, eu não lembrava que era tão relevante assim, 25%, né? É o maior banco de sangue do Brasil, enfim, outros tipos de exames aqui e serviços complementares que ela oferece aqui para os clientes dela e para todo o sistema de saúde, né? Sólido histórico apesar dos desafios macro, né? Então, aqui a gente tem uma ideia do panorama geral aqui da Redditor, né? Então ela atua em 12 estados mais o Distrito Federal, são 69 hospitais, né? Então, uma rede bem grande mesmo de hospitais, 11.500 leitos praticamente, né? Totais, 87 mil médicos credenciados, então bastante gente aí ajudando aí, né? No atendimento aí da Redditor, e uma receita líquida de 23 bilhões nos últimos 12 meses. Então, é uma empresa realmente de um porte bem grande aí do ponto de vista de saúde, né? Quando a gente olha aqui o EBITDA da empresa, né, a gente consegue ver um crescimento muito relevante, né, de 113 milhões aqui em 2009 para 5,9, quase 6 bilhões em 2022, né? Com uma margem muito interessante, né? Uma margem EBITDA aqui, não muito interessante, mas uma margem EBITDA interessante, 25% no sistema de saúde, tá? Duas coisas que precisam tomar cuidado aqui nesse gráfico, né? O primeiro é essa escala de crescimento, né? A empresa, a gente vê que ela saiu de 113 para 5,9 bi entre 2009 e 2022. Esse tipo de crescimento, se a gente prestar atenção aqui no gráfico, né, a gente consegue ver que ele foi num ritmo importante ali até 2016, mais ou menos, e de 2016 para frente o ritmo desacelerou um pouco, que é normal, né? Então a empresa vinha num ritmo muito forte de crescimento aqui até 2016. A empresa, né, como eu comentei com vocês, vendeu ali um laboratório para a Fleury, levantou um dinheiro, investiu em crescimento exponencial. A BTG entrou como sócia da Redditor, isso trouxe dinheiro, a empresa pegou dívida, então ela cresceu, mas agora ela não vai ter mais aquele crescimento, esse mesmo crescimento aqui tão absurdo, tão exponencial daqui para frente, né? Então tem que tomar cuidado para a gente não perpetuar que o crescimento que ela teve nos últimos 20 anos ela vai ter daqui para frente, né? E outra coisa é as margens, né? Se a gente vê, a empresa teve sim uma melhoria de margem com a escala, né, e tudo mais, mas mais ou menos ali de 2016, 2017 para frente, ela chegou num patamar assim ótimo, né, uma margem EBITDA mais ou menos de 25, 27,
no máximo 28% aqui, então o que dá pra gente imaginar é que ela já ganhou, já absorveu a maioria dos benefícios ali da escala que ela tem hoje, né? Talvez, se ela dobrar de tamanho, o margem EBITDA suba mais 2, 3 pontos percentuais, mas não vai ganhar 10 pontos, que foi o que aconteceu entre 2009 e 2022, né? Então tem que ter esses dois cuidados aqui com o gráfico, né? E uma coisa interessante da gente ver com esse gráfico, né, meio afora aqui a parte análise, é da gente ver justamente o que gera valor realmente no longo prazo, né? Então, o fundador da Reddor, né, ele é um dos homens mais ricos do mundo justamente porque ele entregou esse tipo de retorno aqui expressivo no longo prazo, né? Então, esse resultado composto, digamos assim, é o que mais gera valor no longo prazo e esse tipo de empresa que a gente quer se tornar sócio, né? Infelizmente, não tinha como a gente ser sócio da Reddor lá em 2009, só a partir de 2021, se eu não me engano, que foi a IPO dela, né? Então, cabe a gente ser sócio do resultado que ela apresentar daqui para frente, né? Pra gente importa o que ela apresentar daqui para frente, né? E um número interessante é que ela traz aqui a variação do PIB anual do Brasil, né? Ou seja, os anos que a gente teve recessão, né, 15, 16 e 20, a empresa não sofreu tanto, justamente porque ela tem um serviço essencial, né? As pessoas não vão parar de fazer cirurgia ou um tratamento ali, por exemplo, de câncer, só porque a gente está numa recessão, né? Principalmente porque a gente vai ver mais para frente, a Reddor, ela tem um público mais de alta renda, então é um pessoal que não sofre tanto assim no momento de recessão quanto públicos mais de baixa renda, né? Bom, competência corporativa para sustentar altas taxas de ocupação com elevado ritmo de crescimento, tá? O que é isso daqui, né? Isso daqui, ela traz pra gente os leitos operacionais, né? A gente viu aqui no gráfico anterior que ela tem 11.500 leitos totais, né? Ou seja, quantas camas lá, quantos leitos totais a Reddor tem dos hospitais dela. E operacionais ela tem 9,5 mil, né? Por que esse número é menor? Porque nenhum hospital quer que os leitos dela estejam 100% ocupados o tempo todo. Isso é muito perigoso, né? Porque se chegar uma pessoa de atendimento lá emergencial, uma pessoa que precisa, por exemplo, ser entubada, como na época do Covid, se todos os leitos estão ocupados, essa empresa, né, corre um sério risco de não conseguir ali oferecer o tratamento ideal ali para o cliente dela, para o paciente dela. Então ela sempre tenta rodar numa taxa de ocupação próxima de 80%, onde os leitos, né, estão 80% ocupados em relação ao total de leitos que ela tem, justamente para ter uma folga ali de talvez um momento de pandemia, alguma coisa assim, como aconteceu em 2021, né? Então a gente sempre vai ver que ela trabalha nesse nível de ocupação, mas ela também não pode ter uma ocupação baixa demais a ponto de não estar utilizando ali os hospitais e não conseguindo diluir os custos fixos do hospital, né? Então tem que tomar cuidado aqui com essa questão e a gente observa mais o resultado disso na margem EBITDA, né? Então o que importa pra gente ver, né, é se a margem EBITDA está sendo ali razoavelmente controlada, né? E a gente consegue ver que entre 15 e 22, né, tirando o 20 ali, que foi realmente o momento mais complicado para o setor de saúde na história da humanidade, ela teve uma margem bem controlada, né? Aqui a gente consegue ver um número interessante, né? O crescimento do número de hospitais, né? Saindo lá de 27 para 40 para 50, eu não lembro se ela fez o IPO em 2020 ou 2021, né? Mas basicamente ali 50, próximo do IPO, né? Então dobrou ali antes do IPO e aí hoje está nesse ritmo de crescimento chegando a 69 hospitais, né? E o volume de pacientes atendidos por dia, né? Então hoje a Reddor, né? Todos os seus hospitais atendem 2,7 milhões de pacientes por dia. É muita coisa, eu não tinha noção assim que era tanta gente sendo atendida. Obviamente nem todo mundo é internalizado, nem todo mundo fica nos leitos, né? A maioria aqui não é para esse tipo de atendimento, mas é muita gente, né? Linha do tempo da Reddor, né? Que na minha visão ela tinha que colocar isso aqui no começo da apresentação, mas tudo bem, né? Então ela foi fundada lá em 77 no Rio de Janeiro. E desde então, né, é uma história de muita aquisição e muito crescimento orgânico, né? Mas principalmente aquisição. Né? Então, a gente vê aqui ao longo dos anos, né, uma expansão com aquisições, né? Então, 4 aquisições entre 2000 e 2008, né, de vários hospitais. Uma aquisição muito relevante em 2010 e 11, que foi a aquisição da marca São Luís, né, com os hospitais São Luís, que eram muito bem vistos na época, né? Várias outras aquisições em 2012, 16, 18, 21 e outros crescimentos orgânicos. Então ela foi fazendo aquisições e criando as marcas dela, né? A Reddor Hospital, e aí ela conseguia fazer crescimento que ela chama de greenfield, né? Crescimento mais orgânico, ou seja, ela mesma ir lá levantar do zero o hospital, levantar do zero, sei lá, o laboratório, né? Então ela começou a fazer isso e a gente consegue ver que é uma história muito forte de consolidação, né? Então é um setor extremamente pulverizado, então ela tá tendo aí que comprar vários players e crescer pouco a pouco, né? Todo ano, basicamente, ela fez alguma aquisição aqui
em nenhum ano, né? Mesmo 2020, 2020, quando ela fez o IPO, se eu não me engano, ela fez 7 aquisições, né? Então, é uma história bem forte aí de aquisições nos últimos anos. Verificado o nível de excelência e reconhecimento da marca, né? Então, aqui é interessante que são as acreditações que a empresa tem, né? Então, as acreditações, basicamente, isso que ela chama aqui de accreditations, né? São basicamente certificados, né? Órgãos internacionais e nacionais vão lá no hospital da Redditor e certificam de que aquele hospital está funcionando no melhor nível possível de eficiência, né? De qualidade, de higiene, né? Das normas padrões aí aceitas aí pelos órgãos internacionais. Ela menciona aqui quais são esses órgãos, né? Não importa muito pra gente. O que importa é que ela tem tido cada vez mais certificados, né? Ela chegou aqui em 2022 com 57 hospitais dela, dos 69 que ela tem, com essas acreditações. E ela fala que os outros que ainda não tem, né? Que são 12 aqui, né? Que ainda não tem, justamente são aquisições recentes. Então ela precisa trabalhar ali, preparar, né, esses hospitais para eles passarem por essa análise. Ou então são hospitais que ainda estão no andamento ali do final da aquisição ou do desenvolvimento para começar a funcionar. Então demora um pouquinho, né? 1, 2 anos depois ela pede ali essa análise e normalmente ela passa, né? Então isso aqui dá para ela bastante credibilidade do ponto de vista no setor de medicina, né? Os médicos vão querer trabalhar em empresas que têm esses selos de qualidade, né? Bom, histórico bem sucedido de melhoria em todos os indicadores clínicos, né? Aqui é muito interessante, até conversei com um colega meu médico, né, para ele me explicar isso daqui, porque aqui a Redditor, o que ela tá falando? Comparado ao sistema de saúde, né, ela tem níveis, por exemplo, de infecção de corrente sanguínea por cateterismo ali nos procedimentos dela, de 0,83% em relação ao total de pacientes dela, né? E eu fui questionar, eu falei, nossa, apesar de ser um número baixíssimo, né, próximo de zero, né, eu questionei esse meu colega médico por que isso acontece, né, por que esse tipo de erro, digamos assim, ainda acontece. Ele me explicou, né, o hospital é um ser vivo ali, né, são várias milhares de variáveis, né, as pessoas, né, cada um tem um corpo diferente, né, é muito difícil você controlar 100% o ambiente, e nunca vai ser zero esse número, né, mas é interessante que o que dá pra gente ver é que o número de infecção, o número de pneumonia associada à ventilação, nas redes da Redditor, né, nos hospitais, nos leitos da Redditor, a chance disso acontecer é bem menos do que numa rede que não seja da Redditor, né? Então, por exemplo, aqui pneumonia associada à ventilação, você tem menos de 2% de chance de ter isso na Redditor e a sua chance aumenta um pouquinho aqui na rede que não é Redditor, né? A taxa padronizada de letalidade hospitalar também na Redditor é menor, né? Ou seja, as pessoas, né, enfim, que chegam a falecer ali durante o tratamento, né? A taxa de reinternação, ou seja, depois que o cliente recebe alta, que precisa de ser reinternado em até 24 horas também é baixa, né? Ela não traz aqui os dados do mercado, mas é bem baixa, né? 0,34%, né? E outros dados aqui que são de qualidade de atendimento médico mesmo, né? Bom, qualidade percebida superior, né? Aqui a gente tem o NPS da Redditor, né? Um NPS geral consolidado dos hospitais de 64 pontos, né? Sendo que essa marca específica aqui de hospital tem 87 pontos de avaliação, né? 64 não é muito bom quando a gente pensa no consolidado, mas como eu falei com vocês, né? Ela nos últimos anos tem vindo de um crescimento muito forte através de aquisições, né? Então, 3 aquisições, depois uma, depois mais 4, depois mais 9 aquisições em 2021, depois 2027, depois mais 4. Essas novas aquisições são de hospitais muitas vezes que não eram tão bem geridos quanto a Redditor, justamente porque ela quer gerir melhor, ela traz ali a gestão dela, a cultura dela, né, o atendimento dela, e vai melhorando. Então, na apresentação dela do IPO, ela mostra que ela demora ali 1, 2 anos depois e o NPS ela tende a ter um ganho, né? Então, no longuíssimo prazo, a tendência é de uma melhora aqui no NPS, na qualidade de atendimento da Redditor, né? E aqui ela traz a avaliação do Google Reviews, né, de todas as marcas que ela tem, né, de alguns hospitais que ela tem. É bem interessante, né, que a maioria deles aqui com uma nota boa, né, tirando esse hospital aqui da Bahia, né. Bom, a plataforma baseada em tecnologia, né, então hoje a gente tem o ecossistema aqui da Redditor, né, são 56 milhões de acessos em 2022, aqui eu imagino que seja site, aplicativo, qualquer tipo de acesso que tenha. 76% do tráfego orgânico, né? Isso aqui é muito, muito alto, né? Até para uma empresa de hospital, né? É bem alto até. 33% de todos os agendamentos em 2022 foram feitos de forma totalmente online, o que é muito bom, né? Eu, hoje em dia, não marco nada mais de telefone, não sei como é que ainda tem 70% das pessoas ligando para fazer alguma coisa, mas enfim.
Redditor, a gente tem aqui o ecossistema da Redditor, né? Então ela tem, por exemplo, os planos de saúde, né? Então para os planos de saúde, com toda essa informação que ela tem hoje, esses dados, toda essa informação digital, ela consegue fornecer dados para os planos de saúde, criarem novos produtos, talvez algum tipo de plano de saúde diferenciado para pessoas que consomem produtos específicos em prazos específicos, né? Então a Redditor consegue fornecer esses dados. Para os médicos, né? Muito legal que ela fornece ali um site, né? Um apoio, um sistema, né? Um software, alguma coisa que apoie o médico ali no monitoramento histórico dos pacientes que ele tem, né? O apoio à decisão do médico, né? Redução de tarefas administrativas, então reduz ali, então o médico tem um sistema ali que ele consegue, sei lá, olhar ali os raios-x de uma forma mais fácil, enfim, esse tipo de coisa que melhora ali a vida do médico, né? Para o paciente também, ela oferece conveniência através de tecnologia, né? Então um portal de saúde centralizado, né? Para a pessoa consultar os exames históricos dela, consultar os retornos, né? Marcar exames, etc. Isso aqui facilita bastante. Para os empregadores, né? Então, uma consultoria, isso aqui eu nem sabia que ela tinha, né? Uma consultoria, então, análise, saúde da população, do controle de custos de gestão, né? Então, ela consegue oferecer para grandes empresas, principalmente ali, um serviço de informação ali a respeito dos funcionários dela, né? Bem interessante isso. Bom, e aqui a gente vem para o progresso contínuo nas iniciativas ASG, que é o famoso ESG, né? Nessa parte aqui ambiental, não vou focar tanto, né? Ela está fazendo aí algumas atitudes ali para reduzir as emissões de gás carbônico e tudo mais. O que eu queria focar é um pouco nessa parte de social, né? Então, o treinamento que ela tem é muito importante, né? O treinamento de mão de obras é muito importante justamente porque a Redditor ela oferece cirurgias de alta complexidade e algumas dessas cirurgias de alta complexidade são feitas utilizando robôs, né? Robôs cirúrgicos, né? Que têm uma certa dificuldade de serem operados, então ela oferece treinamento para os médicos dela, né, sendo uma das únicas no Brasil que oferecem esse tipo de tratamento, de treinamento, né, qualificando ali o médico também para atender nesse formato novo, né, isso é muito interessante. Do ponto de vista aqui de governança, então uma empresa do novo mercado, isso vai pesar na nossa nota lá, então uma empresa que, até onde a gente sabe aqui, tem questões diretas de boa governança, um bom tag-along, né, aliás, tag along 100%, né, um bom free float, né, para poder entrar ali no novo mercado, um conselho independente, tudo mais. E aqui é a parte que eu queria focar também, né? Então, uma empresa que na parte ali social, né, principalmente na época do Covid, ajudou bastante, né? Então, 320 milhões de reais em doações entre 2020 e 2021. Os hospitais de campanha, né? Então, com abertura aí de hospitais para atender vítimas aí de Covid com 524 leitos, além de testes de vacinas. Então, eu acho uma atitude muito legal aqui. Queria deixar meu agradecimento aqui à Redditor, né? Outras empresas da Bolsa ajudaram bastante na época. A Ambev, por exemplo, né? Com a produção de álcool em gel, né? Então, cada um ajudou como pôde, mas as empresas do setor de saúde, principalmente as redes de hospital, né? Então, de parabéns aí às que ajudaram bastante a população, né? Então, eu achei que na Redditor fazia sentido a gente passar um pouquinho aqui na parte ESG para deixar aí o agradecimento, né? Redditor em números, né? Cirurgias totais complexas, né? Então, aqui a gente consegue ver quantidade de cirurgias que a empresa fez complexas, né? Então, em 2022 foram 469 mil cirurgias complexas, são 7,3% do total das cirurgias executadas. Isso aqui é importante porque as cirurgias complexas têm um ticket maior, as pessoas gastam mais, né? São mais difíceis de fazer, tem uma certa vantagem competitiva, então não é em qualquer hospital que a pessoa vai. Quanto mais cirurgias a Redditor faz, mais ela dilui custos fixos, mais também a marca dela fica importante, porque mais pessoas vão ter cirurgias complexas bem-sucedidas, vão recomendar, né? Quando uma pessoa precisar fazer, vai voltar lá, não vai tentar num outro tipo de hospital, né? Então isso aqui é muito, assim, um dos pontos mais cruciais aqui na tese da Redditor, na minha visão, né? Pacientes por dia, como a gente viu, né? Saiu de 1,3 milhão em 2015 para 2,7 milhões em 2022, é muita gente passando no hospital diariamente, né? Realmente não tinha ideia desse número. Isso aqui é só da Redditor, né? Fora de outros hospitais, né? Número de leitos, né? Então a empresa aqui chegou com, como a gente viu, né, 9,5 mil leitos operacionais, sendo que 11,5 mil leitos totais, né? Infusões oncológicas, né? Então são 233 mil infusões oncológicas que ocorreram em 2022, novamente, né? Infusão oncológica, que é um tratamento aqui também para o câncer, né? Então é um ticket mais caro, gera também todas essas vantagens que eu comentei ali nas cirurgias complexas, né? Aqui a gente consegue ver justamente o ticket médio da Redditor, né? Então,
na média, por dia, ela ganha aqui 9,5 mil reais, né? Então, assim, não é uma empresa ali para baixa renda, né? E por isso que eu comentei no início lá do vídeo que não necessariamente as pessoas que estão no SUS hoje vão migrar para a Redditor, né? Elas vão migrar para Hapvida, para Notre Dame, que tem um ticket médio ali de gasto diário no hospital de R$ 1.000, de R$ 1.600, né? Isso aqui eu tô falando do ticket médio de gasto diário, né? O ticket médio dos planos da Hapvida são R$ 300, R$ 200, né? Mas o gasto diário, que é a comparação que eu tô trazendo aqui, é bem menos, né? Então, hoje, o gasto total, né, quando você divide a quantidade de pessoas por dia e a quantidade de receita que a empresa tem, né, 25 bilhões de receita, e a quantidade de pacientes atendidos por dia, você chega num ticket de 9,5 mil reais por dia que a Redditor faz. Quando você faz esse mesmo cálculo para a Hapvida, é 1.600, 1.400. Então, a Redditor, ela tem um ticket 5, 6 vezes maior que a Hapvida, né? Então, primeiro as pessoas vão sair do SUS, vão ir para a Hapvida, para Notre Dame, e depois elas vão ser atendidas num plano que atenda aqui os hospitais da Redditor, tá? Aqui ela está trazendo alguns números, né? Forte aumento no número de leitos, ok? Vamos passar essa parte. Redditor, em números financeiros, né? Sólido crescimento, né? Como a gente viu, a receita crescendo de uma forma bem relevante, sólido crescimento, né? Só que o lucro não tem acompanhado tanto, né? Então o lucro aqui cresceu também, né? Saiu de 700 milhões para 1,2 bi, né? Mas cresceu bem menos que a receita. Isso justamente porque, por dois motivos, né? O custo médico tem crescido bastante no setor, né? Então os custos têm subido, né? Pela inflação médica, pelo custo desses robôs, né? O custo de treinamento, o custo de insumos médicos também. A gente viu que as commodities subiram nos últimos 5 anos, o dólar subiu também, tudo isso aí impacta o custo médico. E também as despesas, né, não operacionais, né, tem subido bastante no Brasil. Mas também porque a Redditor, ela se endividou aqui em 2019 para frente, né, para crescer. Apesar de ter feito a IPO, ela continuou se endividando e o custo da dívida subiu, então isso está prejudicando ali um pouquinho o resultado do ponto de vista de lucro dela nos últimos anos, né? Então a gente vê que ela saiu de um endividamento lá de 2 vezes EBITDA para quase 3 vezes EBITDA, ao mesmo tempo que a taxa saiu de 2%, né, 2, 3, 4% para próximo ali a 15%, né? Então isso acaba impactando a rentabilidade da empresa, né? Mesmo assim, quando a gente vê que a margem EBITDA está bem estável nos últimos anos, né? Isso daqui é interessante porque quando você compara novamente aqui, não que sejam exatamente comparáveis, né? Mas quando a gente traz aqui a Hapvida e a Notre Dame, né? Principalmente a Hapvida ali em 2018 tinha uma margem EBITDA de 15%, 16%. Então, a Redditor, por ela trabalhar nesse ticket mais premium, né, em cirurgias complexas, em atendimento a mais caros, né, ela tem ali uma margem, não só por isso, né, mas ela tem uma margem ali 10 pontos acima, né, 5, 6, 7, 8 pontos acima, o que dá mais flexibilidade para ela poder crescer ali do ponto de vista de despesas, né, expandir, contratar mais gente, né, então isso aqui gera uma certa vantagem competitiva, né. E um ROIC ajustado aí de 16,4%, que é bem interessante, tá? Para uma empresa do setor, né? Aqui ela traz um pouco do prazo médio da dívida, 5,4 anos, é bom esse prazo, né? Um prazo interessante. Sendo que o custo da dívida dela é CDI mais 0,7, né? Que é um custo bem interessante para uma empresa que está com uma dívida já relevante, que não é um segmento assim com receitas garantidas, né? Como o setor de energia, por exemplo, né? A gente tem empresa de energia, se eu não me engano, a ISA-CETEP, né? Ela tem um custo de dívida maior que esse, é CDI mais 2, alguma coisa assim, né? Não é tão caro, mas é CDI mais 1, CDI mais 2. Então, a Redditor consegue ter um custo de dívida mais barato do que uma empresa de transmissão, que tem, teoricamente, ali as receitas garantidas, né, de longo prazo. Isso porque a Redditor, né, todo ano ali ela faz reajustes, né, nos preços que ela cobra dos exames, né, para os planos de saúde principalmente, então ela tem uma certa proteção também na receita dela, né? Por isso que a receita dela dificilmente cai, né? Até 2020, ó, ela conseguiu crescer a receita, né? Bom, visão geral do mercado privado de saúde, né? Quanto que se gasta hoje em dia, né? Então a despesa total com o mercado de saúde, tirando despesas do setor ali de odontológico, né? Tirando dentista, né? O gasto com dentista, são 206 bilhões de reais que foram gastos em 2022, né? Sendo que são 50 milhões de beneficiários de planos de saúde hoje em dia, né? Quando a gente vê, né, teve uma forte queda ali de 2015 para frente, justamente porque o desemprego no Brasil, né? Então o desemprego começou a pegar ali na recessão, e aí as pessoas são desligadas, perdem acesso ao plano, e demorou bastante para a gente chegar no mesmo nível lá de 2015, né? Então demorou anos para a gente, com crescimento orgânico, voltar para o nível ali de 2015, né?
mas tem bastante gente, é um mercado bem grande, né? Evolução da participação no mercado da Redditor, né? A Redditor saiu de 2014 lá, tendo menos de 5% do mercado para hoje ter mais de 10%, né? 11% do total do mercado, né? Então, aumentou a participação, mas olhem só o tamanho da composição quando a gente olha ali, né? Aqui é do ponto de vista de receita, né? Então, o total de receita ela tem 11%, mas do total de leitos do mercado privado, ela tem só 4%. Ela é o maior player com só 4% do mercado. Lembra bastante quem? Boa Safra, né? Então tem bastante oportunidade de crescimento, bastante oportunidade de consolidação aqui. Não que todo o setor privado, não que todo o setor de leitos privados, né? Todos os leitos privados façam sentido para a Redditor, né? Esse mercado não é totalmente endereçável para ela. Tem que ser um hospital que atenda cirurgias complexas, que tem um ticket maior. Então, se você for buscando similares, o mercado total dela endereçável é bem menor. Mas mesmo assim, ela tem só 4%, é bastante. Ela pode dobrar aqui que ela não ainda vai ter espaço para ela crescer, né? Isso que eu quero dizer. E aqui ela traz um gráfico bem interessante do mercado endereçável dela, né? Então ela traz aqui os grupos de provedores de saúde que a gente tem, né? Mais ou menos em que grupo eles são encaixados, né? Então tem a Federação Nacional de Saúde, umas outras uniões que tem aqui, as Unimeds, né? Que são as corporativas de médicos, e tem uns aqui que estão fora da ANS, que eu nem sei porquê, né? A Agência Nacional de Saúde. Mas enfim, independente disso, ela traz aqui o mercado endereçável deles, né? Da Redditor, né? Em que onde eles estão posicionados. Então aqui esses grupos que estão na Federação de Saúde, por exemplo, eles estão tanto no mais alto custo ali de plano de saúde, né, quanto do médio, até o médio baixo aqui, mas não oferecem planos de baixo custo, né? Então o foco aqui da Redditor é mais ou menos naqueles grupos, né, naquelas entidades, né, planos de saúde que oferecem planos de mais ou menos médio e alto e altíssimo custo. Diferente, né, da Hapvida que ela traz aqui, muito bom que ela traz a Hapvida nesse gráfico, que justamente mostra bastante a diferença da Hapvida para a Redditor, é que a Hapvida ela trabalha justamente em planos de baixíssimo custo, né? Então, como eu falei, um plano da Hapvida é R$200, R$150, R$180. Um plano que atenda os hospitais da Redditor é R$700, R$600, R$800. Então, é bem diferente aqui qual dos jogos ela está jogando, né? Não necessariamente só por isso ela é melhor, né? Mas ela é diferente e ela mostrou essa diferença aqui, né? E aqui ela traz o mercado endereçável dela, né? Então ela pega aqueles grupos lá, que é o foco dela, né? O mercado onde ela está mais focada e o quanto que são gastos anualmente em despesas médicas nesses grupos, né? Então, totalizando aqui, por exemplo, 189 bilhões de reais de mercado endereçável, sendo que é onde estão localizadas a maioria das pessoas que têm um plano de saúde, né? Então, 45 milhões de beneficiários estão nesses grupos de médio, baixo, médio e alto custo de plano de saúde, né? Quando a gente olha o mercado da Hapvida, por exemplo, ela tem também um mercado endereçável relevante, né? 9,7 milhões de beneficiários, mas o total de gasto, né? O total de mercado endereçável para a Hapvida é menor do que o da Redditor, quando ela considera que todo mundo desse mercado aqui é atingível para ela, que não necessariamente eu concorde, tá? Até porque, como eu expliquei para vocês, se ela começa a atender muita gente, por exemplo, do médio baixo ali, daquele custo mais baixo, isso vai diminuindo a margem da Redditor. Não sei se é necessariamente isso que ela quer. Nem todos eles têm redes ali, hospitais que atendam cirurgias complexas, que é o foco maior aqui da Redditor para crescimento. Então, não necessariamente 189 bilhões de reais é um mercado total endereçável que a Redditor pode tomar só para ela, né? Mas o que é legal da gente ver, hoje ela tem 25 bi de receita. Se ela dobrar, ela vai ter 50 bi e não vai ser nem metade do mercado endereçável total dela. Então ela pode dobrar, e ela já é grande, né? Ela pode dobrar tranquilamente aqui de tamanho a Redditor ainda, né? Sem saturar o mercado, né? Pioneira no desenvolvimento de modelos alternativos de pagamento, né? Então é interessante como ela mostra aqui que lá em 2015, né? Ela tinha a maior parte do modelo de pagamento dela, né? Ou seja, dos planos, de como eles eram pagos, em modelos alternativos, né? Ou seja, hoje a Redditor ela tem vários exames ali que são exames mais simples, exames mais frequentes, né? E aí, procedimentos mais frequentes. E para evitar com que exista ali algum tipo de atrito entre o cliente e a empresa de benefício, né? E a empresa de plano de saúde, ela combinou ali que ia cobrar sempre o mesmo preço, né? Então ela conseguiu travar a receita, né?
gera maior previsibilidade. Então a empresa do plano de saúde, por exemplo, a Bradesco Saúde, sabe que sempre vai pagar o exame de diabetes ali, é sempre R$100, né? Não vai ter uma mudança tão drástica de um mês para o outro, ou variando de cliente, ou quantidade, né? Então isso gera uma maior previsibilidade para as pagadoras, que vão preferir trabalhar com a Redditor, reduz ali as despesas administrativas de controlar isso, né? Essa fricção, né, de ficar enviando documento para lá, documento para cá, pedindo autorização para o plano e não sendo autorizado, né? Então reduz os custos, reduz burocracia com auditoria. Então, se é cobrado R$100, por exemplo, no exame de diabetes, não precisa ficar auditando se cobrou mais, cobrou menos, né? Então reduz isso daí também. Aumenta o volume. Então, como os planos sabem que a rede tem essa previsibilidade, mais pessoas, né, vão querer ir para esse atendimento, para esse tipo de hospital, né, da rede, né. Então, enfim, favorece muita coisa, favorece um ciclo de caixa, então a empresa tem uma previsibilidade de caixa melhor, e aí a gente vê que de 2015 para 2020, mais da metade aqui, hoje em dia, da receita já é nesse modelo mais previsível, né? Então tem reajustes anuais, é mais previsível, tá todo mundo sabendo ali o jogo, e aí sobra uns 40% que é mais aberto, digamos assim. Então precisa conversar, né? Às vezes é cobrado muito mais, às vezes é cobrado muito menos. Então uma parte da receita aqui maior já tem esse modelo alternativo, que é bem interessante para todo mundo, que é todos os players aqui, né? Para o cliente, para o plano de saúde e para rede de hospitais, né? Inclusive, isso aqui é um ponto interessante, né? Porque um grande dilema que a gente tem no setor de saúde hoje em dia é justamente o fato de que o plano de saúde ele vai querer pagar o mínimo possível para o hospital vai querer receber o máximo possível do plano de saúde, enquanto que o cliente está sendo deixado de lado, ele não está sendo atendido bem nem pelo plano de saúde nem pelo hospital. Inclusive daí que nasceu a ideia das verticalizadas, né, como a Hapvida e a Notre Dame, né, que agora eles controlam totalmente, né, desde o plano de saúde até o hospital, justamente para teoricamente não ter mais esse cabo de guerra e conseguir focar no cliente e oferecer o melhor serviço, né. Isso aí a gente vai ver qual das duas teses que tem a melhor conversa no longo prazo. E isso, inclusive, motivou, imagino eu, a aquisição da Redditor, né, que ela fez a aquisição da Sul América em 2022, né, justamente para começar também nesse direcionamento de verticalização. Apesar de que a empresa comentou que nesse começo os modelos vão trabalhar separadamente, né, mas talvez no futuro tenham sinergias do ponto de vista de receita e de custo, justamente por conta dessa verticalização, um modelo parecido com a Notre Dame e a Hapvida, né. Bom, expansão em volume cirúrgico e ganho com melhorias de complexidade, né? Então aqui a gente vê o total de cirurgias sendo realizadas crescendo bastante, mais cirurgias complexas cresceram mais, melhor para a Redditor, melhor o ticket e a composição das cirurgias, né? Então antigamente 3% das cirurgias eram complexas, hoje em dia 7%, né? E a gente consegue ver aqui que o ticket médio de cirurgias cresceu bastante, né? Então o ticket médio aqui de uma cirurgia de tumor é 2 vezes maior do que o ticket médio. Da cirurgia cardíaca 4 vezes, transplantes 5 vezes, né? Então, quanto mais cirurgia cardíaca não, quanto mais cirurgias complexas ela fizer, melhor para ela, né? Melhor também para os clientes dela, né? Quanto mais clientes atendidos de uma forma bem sucedida, melhor para os clientes dela, né? Então, bem interessante isso. E aqui o CAGR, né? O crescimento. Todas as cirurgias complexas estão crescendo muito mais do que os cirurgias simples, né? Bom, indisputável estratégia de M&A. Eu gostei bastante desse adjetivo aqui. Eu acho que eu vou colocar até no título do vídeo, né? Apesar de ser exagerado, né? É uma empresa que tem uma história, né? Uma máquina de M&A bem lubrificada aí, né? Então, a gente viu o tanto de aquisições que ela fez nos últimos anos, o tanto de hospitais que ela comprou, o tanto de crescimento que ela conseguiu imprimir. E com isso, né, com essas aquisições, ela entra em novos mercados. Então talvez tenha um hospital lá que é especializado em cirurgia do coração, né, sei lá. E aí ela compra esse hospital e passa a entrar nesse mercado. Essa expansão traz um benefício do know-how, né, de escala para aumentar o fluxo de pacientes. Então quanto mais paciente ela tiver, melhor ela consegue trabalhar ali com a taxa de eficiência de cada hospital, né, a quantidade de leitos utilizados, um benefício de escala com a redução de custos, né? Então ela consegue comprar material ali para mais de um hospital, reduzir o custo, ser um player mais importante para pressionar os fornecedores. Então isso aí é bem, bem importante, né? Liderança, né? Então quanto mais o nome Redditor ficar conhecido, quanto mais
hospitais da Redditor existirem, mais ela vira referência, e quanto mais ela vira referência, mais pessoas vão querer ir para lá, né? É sempre assim. Então marca importa, né? Consolidação, então, utilizando toda essa estratégia de M&A, fazendo esse caminho todo aqui, isso ajuda ela a se consolidar no mercado, né? Então ela está utilizando a aquisição como base para o crescimento orgânico e inorgânico de longo prazo. Então ela faz a aquisição primeiro, gera um crescimento inorgânico, depois ela começa a ter um crescimento orgânico a partir dali, por conta de todos os benefícios que vêm advindos da aquisição. Os M&As anunciados desde o IPO, né? Então mais de 2,2 mil leitos aqui acrescidos desde o IPO, e várias marcas, né? Desde o IPO, né? Então essa Biocor aqui, Nossa Senhora das Neves, né? Serra Maior, enfim. Se algum desses aqui vocês conhecem, podem falar aqui. Eu não conheço nenhum desses aqui, nem esse Hospital Santa Isabel, que deve ser perto da minha casa, eu conheço, né? Mas enfim, marcas aí, grandes hospitais sendo adquiridos aí pela Redditor, né? Inclusive aqui a gente consegue ver os leitos de cada um deles. Aqui ela vai falar das oportunidades de M&A que ela tem, né? De fusões e aquisições, né? Então ela traz aqui os estados que ela está presente, as marcas que ela tem, quantos hospitais que ela tem, quantos leitos privados que existem nessas regiões e quanto do total de leitos é dela, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é onde ela nasceu, ela tem mais relevância, ela só tem apenas 14% dos leitos. Então ela pode dobrar tranquilamente aqui o número de hospitais ou o número de leitos, né? Normalmente acompanha esse número, que ela ainda não vai ter penetrado ali de uma forma muito significativa o total ali de leitos privados no Rio de Janeiro, né? E aí ela traz, né? Em todos os estados é assim, né? São Paulo, só 5%, Pernambuco aqui, só 6%, 10%, 6%. Então ela tá aqui em todos os... Nenhuma UF aqui, né? Em nenhum estado ela tá de uma presença grande demais que ela não consiga mais crescer. Então tem bastante oportunidade de crescimento para a Redditor, o que é impressionante para uma empresa que veio no IPO valendo mais de 100 bilhões de reais. Mesmo assim, ela mal começou o crescimento dela, né? Expertise em integração e alavancagem operacional, né? Então, as principais áreas de criação de valor e sinergia quando ela faz essas aquisições, quando ela faz esses M&As, né? Então, principalmente em suprimentos. Então, agora, quando ela vai comprar lá, sei lá, luva para médico, estetoscópio, não sei, ela consegue comprar e pagar bem menos, porque agora ela vai comprar vários de uma vez só, né? Então, quanto mais ela compra, mais ela tem economia de custos, né? Integração das áreas corporativas. Então, ela tinha um hospital com RH, um outro hospital com RH. O que ela faz? Ela manda o RH embora e fica com só, né? Então, ela integra a área corporativa, reduz custos, né? Crescimento de fluxo e complexidade. Então, ela começa a oferecer mais serviços, mais cirurgias diferentes, mais tratamentos diferentes. Isso aumenta ali o tanto de mercado endereçável para ela. Às vezes um tipo de tratamento que ela não fazia, uma especialização que ela não tinha, agora ela tem. Então isso é muito bom, né? Investimento em tecnologia, né? Então ela consegue utilizar ali a tecnologia, o investimento em tecnologia. Quando você faz um sistema, um software, uma inovação que você aplica para um hospital, se você tem 60 e poucos hospitais, que é o caso da Redditor, você consegue se beneficiar de todos de uma vez só, né? Muito interessante, né? O melhor resultado clínico, né? Quanto mais dado ela coleta, quanto mais mercados ela tem acesso, quanto melhor os médicos que ela tem acesso, melhor o resultado dela, né? E as acreditações, né? Então, ela vai crescer por meio das acreditações, que são aqueles certificados que a gente comentou um pouquinho no vídeo, né? Aqui é legal, né, que ela traz a evolução do lucro bruto por safra de aquisição, né? Então, quando ela faz a aquisição de um novo hospital, né? Aqui ela traz por safra, né? Porque são várias aquisições de cada ano, né? Mas a gente consegue ver que tem crescido bastante o lucro bruto depois de alguns anos após a aquisição, né? Então, 30%, 23%, 31%, 28%, né? Isso aqui, primeiro, por conta de... São dois motivos, né? Primeiro, por conta do reajuste que eu falei para vocês que ela faz. Então, ela faz um reajuste ali com base principalmente na inflação, né? Então, chega ali em algum determinado momento do ano, ela, né, fala assim, olha, plano de saúde, o exame que era R$100 agora é 110, tá? E aí ela reajusta, isso por si só ela consegue imprimir um crescimento. E o segundo motivo é que ela melhora o mix ali, né? Então ela chega num hospital lá que ela comprou em 2015, por exemplo. Esse hospital fazia muita cirurgia simples. O que ela faz? Ela começa a utilizar a estrutura para fazer cirurgias mais complexas, aumentar o ticket e melhora o lucro bruto, porque você dilui a mesma despesa, o mesmo ativo fixo, o mesmo robozinho que você usa lá para fazer cirurgia. Agora você está fazendo uma cirurgia que você ganha muito mais, você tem um lucro bruto melhor, né? Basicamente esses dois efeitos aqui, né? Então, bem interessante a gestão da empresa, das aquisições. Você vê que ela compra e não somente aumenta a receita, né? Isso é fácil. Ela compra e traz ali eficiência. E aqui acabou a apresentação institucional, né? Vamos dar uma passada na apresentação do primeiro trimestre, né? Mas antes, só
dar uma visão geral aqui da Sul América, só para a gente não ir completamente cego sobre o resultado da Sul América, né? Em 2022 ela comprou totalmente a Sul América. Primeiro trimestre de 2023 o resultado já está sendo impactado pela Sul América, né? Sul América é uma empresa do setor de seguro e saúde, né? Acho que não tem análise aqui no canal, mas não vai ter, agora ela saiu da bolsa, né? Basicamente uma empresa aí com uma receita bem relevante, né? 21 bilhões, praticamente dobrou de tamanho a Redditor em termos de receita, né? Uma empresa que é muito focada no segmento de saúde e odonto, né? Então ela vende ali seguros, né? Ela vende plano de saúde do mesmo jeito que você compra aí, sei lá, ou sua empresa compra para você o seguro da Amil, o seguro do Bradesco, né? Do Itaú, sei lá, da Porto Seguro. Tem aqui a Sul América, né? É uma empresa com presença nacional, eram mais de 7 milhões de clientes quando ela foi adquirida, né? Uma ampla distribuição, então ela tinha, assim, literalmente dezenas, assim, eu acho que era mais de 30 mil corretores que trabalhavam ali para vender os seguros ali, os planos de saúde da Sul América, né? Altos níveis de retenção de clientes, então uma empresa que retinha bastante o cliente ali dentro da base dela, né? Forte relacionamento com stakeholders, né? Então com os médicos e com os hospitais, que a gente viu que é muito importante, né? Bem capitalizada, então uma empresa que tinha uma sólida posição de caixa, isso ajudou a Redditor, né? A gente vai ver mais pra frente que a Redditor tá com um caixa bem melhor agora, né? Enfim, não dá pra gente focar aqui muito no modelo de negócio da Sul América, mas é importante para quem quiser investir em Redditor, né? Entender um pouquinho como que a Sul América ganha dinheiro, né? Ver aqui a apresentação dela, né? Se a gente for falar da Redditor aqui, da Sul América, a gente vai fazer mais 50 minutos de vídeo e não é a minha intenção, né? Vamos aqui pro resultado dela no primeiro trimestre, né? Algumas coisas a gente vai passar mais rápido, só pra gente ver, né? Então ela comenta aqui que a partir desse resultado já tem integração com a Sul América. Infelizmente a Redditor não trouxe os resultados pro forma, né? Ou é legal quando a empresa ela faz uma aquisição tão relevante assim, ela mostrar os resultados pro forma, ou seja, ano passado, se existisse essa fusão, como que seriam os nossos resultados, né? Infelizmente a Redditor não fez isso, então não dá muito pra gente analisar o primeiro trimestre, né? Então aqui ela traz os resultados de destaques de 2023. Redditor, o volume cirúrgico cresceu 10%, isso aqui é muito bom, né? Então já leva a gente a crer que a receita cresceu. É lógico que o primeiro trimestre de 2022 ainda tinha ali uma onda do Covid e tal, então isso aí pode ter impactado, mas mesmo assim positivo, né? Uma taxa de ocupação que subiu, bom também. O ticket médio subindo, né? Então, versus o ano passado, 10%, então o ticket médio subiu, o volume subiu, a receita subiu, né? Com certeza. Receita bruta avança 30%, né? Então, muito bom, com avanço de 22% ano contra ano do ticket oncológico, né? Então, bem importante aqui. O EBITDA subindo aqui 27%, né? Bem importante também. E o ciclo de capital de giro, 2 a 3 dias de melhora nos prazos de recebimento e pagamento, né? Isso aqui é bom, principalmente para uma empresa que precisa tanto de dinheiro, né? Mas a Redditor, ela é uma empresa gigantesca, né? Que tem bastante caixa. A Sul América também trouxe um caixa bem importante, então não é uma empresa que tá ali, não é o caixa que vai fazer diferença na Redditor, né? Sul América, receita líquida cresceu 18%, né, para 6,4 bilhões, né? Aqui, cadê a receita? Ela não traz a receita bruta? Ela não trouxe a receita bruta só da Redditor, né? Enfim, depois a gente vê. Mas a gente consegue ver, né? O consolidado 12, sendo que 6 da Sul América. Então, basicamente, metade da receita hoje é Sul América, metade é Redditor. Isso é muito legal, né? Daí a gente vê que metade da empresa agora é outra empresa, né? Base de beneficiários crescendo 12% ano contra ano, né? Então, atingindo aí 5,1 bilhões de beneficiários em saúde e odonto, né? E essa sinistralidade, que era o problema aí do setor de saúde nos últimos anos, principalmente para as provedoras de plano, chegando a 88%, apresentando uma melhora de 4% em frente ao trimestre do ano passado. Muito positivo, ainda está acima da média, ainda está sufocando as margens, ainda está sufocando a rentabilidade. A média disso aqui era muito mais próxima de 80 do que de 90 antigamente, né? Então, tá ruim ainda, mas tá melhorando, né? O consolidado, né? 12 bi de receita no trimestre, uma empresa gigantesca, né? 300 milhões de lucro no primeiro trimestre, um endividamento de 2,7 vezes dívida líquida EBITDA, ok, estável. Investimentos, né? A empresa realizando 700 milhões de CAPEX, né? Projetos orgânicos, aquisições, bastante coisa, né? E aqui ela já comenta sinergias, então ela, em menos de 6 meses, já absorveu 412 milhões de reais com sinergias, ou seja, né? Reduzindo estrutura administrativa, economizou 175 milhões. Na compra de materiais, economizou 108 milhões, né? Nas estruturas físicas, despesas administrativas e outros, né? Também aí economizou 129 milhões, né? Então as sinergias, que não foi o foco assim dessa aquisição, né? Na aquisição da Hapvida com a Notre Dame se falou muito mais das sinergias da Redditor e da Sul América, era mais meio que para somar receita e somar forças mesmo.
Indicadores operacionais e evolução do Covid, né? Então aqui a gente consegue ver o volume de pacientes por dia de internações, né? Então, as internações, o quanto que estão tendo de internações, né? Apesar de que a gente consegue ver que teve uma alta ali justamente durante as ondas do Covid, né? Então, não é muito legal da gente comparar, por exemplo, o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, né? Não cresceu tanto assim a taxa de volume de pacientes dias internados, justamente porque em 2022, primeiro trimestre, teve uma forte onda ali de Covid, né? Então, isso acabou impactando, né? Mas enfim, é interessante que até hoje tem, né? Até hoje tem que ela não traz aqui a quantidade, né? Mas até hoje tem pessoas ali internadas por Covid, né? Evolução do número total de cirurgias crescendo, isso aqui bem interessante, bem importante, né? Evolução no número total de cirurgias aqui, desconsiderando as aquisições, também teria crescido, então muito bom. Evolução de leitos, né? Os leitos crescendo aqui 30% frente a 2020, né? Então pegou dinheiro do IPO e cresceu bastante aqui para 9,4 mil leitos operacionais, né? E os leitos totais crescendo 40% frente a 2020, né? Receita bruta e ticket médio, né? Então a receita bruta crescendo aqui 22% frente a 2020, né? Frente a 22 cresceu quase 15%, também é bom, muito bom. Ticket médio consolidado crescendo aqui 6% ano contra ano, né? Então foi uma mistura de volume e ticket que acabou ajudando aí a receita da Redditor, né? Da parte de oncologia, né? Olha como a oncologia é realmente o filé aqui dentro da Redditor, né? Crescendo aqui 30% ano contra ano, apesar do ticket ter crescido só 2%, né? Então aqui foi volume mesmo. As pessoas voltaram a se tratar, né? Demorou um tempo as pessoas voltarem a se tratar, voltarem no hospital, né? Depois que fechou tudo na época do Covid, né? Custos de despesa, serviços hospitalares, né? Então o custo aqui controlado, né? Crescendo menos que a receita, então a empresa conseguiu manter uma margem, né? Apesar das despesas administrativas terem subido, né? Justamente por conta de aquisições, a fusão, isso gera despesas acima da média, né? Essas aquisições demoram um tempo até ela absorver as sinergias, né? Então isso aqui é normal. A gente vê que cresceu aqui para 265 milhões, mas está muito em linha com o terceiro trimestre, por exemplo, né? Então pode ter sido uma sazonalidade. Isso aqui é bem tranquilo, né? Não é aqui que está o problema da Redditor, né? O problema dela é muito mais com o custo, né? O custo, ó, é muito mais relevante, é muito mais importante ela controlar custo do que ela controlar a despesa. Isso que eu quis dizer. O EBITDA, serviços hospitalares, né? Então, chegou aqui a 1,5 bi de EBITDA e a margem de serviços hospitalares 23%, né? Chegou a ser 24, 25 ali no momento mais tranquilo, né? E hoje tá 23. Tá bom também, né? Sul América, né? Então aqui a gente vê da Sul América a receita subindo bem, muito bom, né? Aqui é o quê? Os beneficiários de saúde por trimestre, né? Então a gente tem saúde empresarial, é o mais relevante. A Odonto tem bastante gente, mas o ticket é menor, né? Saúde empresarial, saúde pequenas e médias empresas, planos administrados de saúde, ok. E aqui Odonto, que tem bastante gente, né, no Odonto, né? 2 milhões e 200 mil pessoas, porém é um ticket bem menor, né? Normalmente, plano de saúde tem um ticket 200, 300 reais e Odonto tem um ticket de 30, 40 reais no máximo, né? Então, acaba fazendo volume, mas a receita é menor, né? A sinistralidade, vejam como a sinistralidade piorou bastante ali até o final de 2022, né? Trabalhando ali 2022 o ano inteiro acima de 85 quase, né? E agora tá caindo, né? Vamos torcer para que continue caindo, né? Demorou, até porque as provedoras de plano de saúde não puderam reajustar da maneira como elas quiseram, da maneira ideal. Elas vêm reclamando bastante, né? A gente vê que a Rapvida reclama, a Sul América provavelmente deve ter reclamado também de que a ANS não autorizou um reajuste que cobrisse os custos, então foi realmente 2021 e 2022 foram anos complicados aí para as empresas do setor de plano de saúde, né? O endividamento, né? Aqui a gente vê o caixa combinado das empresas, né? 32 bilhões. Quando a gente tira as provisões técnicas, né, que são obrigatórias das empresas de seguros, então esse dinheiro não pode gastar, sobra 17 bi aí, né? Quando a gente pega a dívida bruta da empresa, né, 32 bi, sobrou uma dívida líquida de 15 bilhões negativa, ou seja, a empresa está devendo mesmo, depois que você tira o dinheiro que ela tem em caixa, 15 bilhões, né, 15,5 bilhões. Uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,7 vezes, que não é ótima, né? Seria melhor que ela conseguisse crescer sem tanta dívida assim, mas não é péssimo, né? Ela não tá com a dívida assim insuportável, né? Não tá matando a empresa, né?
E aqui a gente consegue ver que ela tem um pouquinho pré-fixado, né? Deve ter conseguido pegar uma boa dívida, porque a taxa dela é barata, né? A gente viu que não é uma taxa cara, né? CDI mais 0,8%, CDI mais 1%, né? Eu acho que poucas empresas no Brasil têm um custo de dívida desse, né? Quando a gente pega essa no cronograma, 17 bi de caixa, ela consegue suportar aí desaforo até 2027, provavelmente, né? Mais ou menos, 27. 28 é um pouco mais complicado, né? Mas até 2027 ela aguenta desaforo. Fluxo de caixa gerencial, né? Então a gente pega aqui a geração do EBITDA no ano passado, 1,3 bi. Recebeu mais dinheiro esse trimestre, né? Teve um capital de giro positivo aqui, 163 milhões. Teve umas saídas aqui em outros itens do balanço, pagou uns aluguéis, pagou imposto, sobrou 1 bi. Né? Então a empresa gerou 1 bilhão de caixa operacional, né? 4 bi no ano praticamente, né? Aqui o prazo médio do giro do capital de giro dela. Isso aqui não importa tanto, né? E acabou, né? Então, beleza, né? Bom, e aqui vamos ver um pouquinho do resultado dela nos últimos anos, né? Desde o IPO, né? Então eu vou tirar minha dúvida aqui. O IPO foi mesmo em 2020, né? Bem no finzinho ali de 2020, por isso que eu achei que foi em 2021, né? Porque em 2020 eu não lembro de falarem muito dela, né? Então ela fez o IPO ali no fim do ano de 2020 e desde então as ações caíram praticamente 50%, né? Versus o Ibovespa que ficou aí praticamente lateralizado no período, né? Claro que é um resultado ruim, sim, mas tem que lembrar que isso aqui é curtíssimo prazo, né? Não passou nem 4 anos, né? Então a gente começa a olhar depois de 10 anos pelo menos, mas já o que aconteceu aqui, né? Tem que lembrar também que foi uma questão de juros, né? Então a Redditor fez o IPO talvez no pior momento da história, né? O melhor para ela, porque ela foi avaliada com múltiplos altíssimos, né? Um preço-lucro acima de 50 vezes, se eu não me engano, na época do IPO, mas também um momento ruim no ponto de vista de que saiu de uma taxa de juros de 2% para uma taxa de juros de 14% no período. Então isso aí derrubou muito as empresas que eram de crescimento, empresas de múltiplos altos e empresas de dívida alta, que é basicamente justamente o case total aqui da Redditor. É uma empresa de crescimento, uma empresa de dívida alta e uma empresa que veio ao mercado com múltiplos altos, né? Então as cotações sofreram bastante, né? Teve uma recuperação aí, eu acho que esse ano, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma recuperação aqui nesse movimento mais otimista da bolsa, já subiu aí 40 e poucos por cento. Quando a gente olha aí desde o começo, realmente é um resultado não muito otimista aí para quem investiu lá no IPO, né? Eu fiquei de fora desse IPO, não entrei nesse IPO. Nunca gostei muito do setor de saúde, vou até falar disso na hora da gente dar a nota, né? Bom, vamos passar aqui no GA rapidinho, né? Então, apesar de que é uma empresa que está em bastante transformação, não sei se faz sentido, né? Mas é uma empresa aí que apresentou um bom crescimento, nos últimos anos sofreu um pouquinho por conta do Covid, né? Uma boa qualidade, a gente viu que ela mantém uma margem EBIT estável, né? É uma empresa que ela é negociada acima da média ali do mercado, tem uma precificação mais premium, não paga tantos dividendos e tem uma boa saúde financeira relativamente boa, né? Não é das melhores, não é a melhor empresa da bolsa do ponto de vista de caixa, né? Mas tá bom ali. Aqui a gente vê a queda relevante que teve, né? Aqui a gente consegue ver alguns números, né? Então a receita crescendo bem, mas o lucro não acompanhou, justamente porque a despesa financeira subiu esses últimos anos, o custo médico, né? As despesas administrativas. Teve também aquela lei do piso de enfermagem, que também acaba pesando um pouco ali no setor. Mas ela apresentou um crescimento e tudo leva a gente a crer que daqui para frente deve ser melhor, né? Um ROI que está baixo aí nos últimos anos, por tudo que aconteceu, né? O lucro dela está amassado, então quando você compara com patrimônio que é muito pesado em ativos, né? Hospitais, né? E patrimônio, acaba ficando ruim a rentabilidade, né? Mais uma margem bruta e uma margem líquida estável, né? Uma dívida líquida que a gente viu que na realidade é 2,7 vezes EBITDA quando você ajusta pelas provisões lá da Sul América, né? E um PL hoje ainda de 50 vezes, né? Então é uma empresa que, apesar de tudo, quando você olha o PL, né? Ela não está necessariamente barata, né? Quando pega apoio pelo EV/EBITDA, né? Que é uma métrica talvez melhor para Redditor, né? Mesmo assim, ela já esteve ali com um EV/EBITDA de 15, 16, 17 vezes, né? 12 e hoje já com essa alta voltou para um patamar bem alto ali de EV/EBITDA, né? Aqui a gente vê tudo que a gente viu, né? A receita subindo, o EBITDA subindo, o lucro líquido está um pouco mais estável por conta da despesa financeira e de outras despesas, né? Então acabou machucando aí a empresa nos últimos anos, né? E aqui dividendos, né? Não é uma empresa que necessariamente pague muitos dividendos, né? Então 2022 pagou só 34 centavos, uma empresa que eu nem sei quanto é que ela é cotada, pra falar a verdade. Redditor, 31, então pagou um dividendo baixo, né, em relação ao preço da ação, né? Isso ano passado, né? Eu acho que ela estava até mais barata, mais cara, né? Depende ali do momento que comprou, né? Enfim, é uma empresa interessante, tá? Partindo aqui já para nossa nota final, né?
a gente concluir, né? É um setor muito promissor no longo prazo, mas eu não gosto tanto do setor de saúde, das empresas verticalizadas ou não, que atuam necessariamente com exames, com essa parte de saúde. Eu acho muito complicado, sabe? Assim, é um setor muito regulado, é um setor que a ANS está muito em cima, o Ministério da Saúde está muito em cima. A inflação médica é um problema seríssimo, então as pessoas está chegando num ponto que as pessoas talvez não vão conseguir pagar os planos de saúde, pagar os tratamentos médicos que a gente tem, né? Então tem esse risco no setor. A gente tem aqui no Brasil a pior concorrência possível para essas empresas, que é o SUS, né? Então as pessoas vão sempre preferir ter um tratamento ali, vão sempre preferir não, né? As pessoas têm um tratamento gratuito, então acaba tirando ali um potencial de crescimento do mercado, né? Então é um setor que eu acho bem complicado, tá? Não é à toa que, assim, pouquíssimas empresas desse setor, né? Plano de saúde, hospitais, conseguiu gerar valor, né? A gente tá vendo aí a Hapvida sofrer bastante, a Notre Dame também nunca foi lá essas coisas, né? Então é um setorzinho bem difícil, né? Governança da empresa, como vocês sabem, né, eu dou uma nota 3 aqui, a gente acrescenta pontos, tira pontos, então acho que ela merece um pontozinho aí, apesar de ser uma empresa que a gente está acompanhando agora, chegou no canal agora, a gente vai seguir acompanhando a empresa, não tem nada que eu conheça que a empresa tenha feito para prejudicar o sócio minoritário, e a empresa está no novo mercado e teve umas atitudes bacanas ali durante o Covid, né, tudo aquilo que a gente comentou, então acho que ela merece um ponto sim. Isso conta também como governança, tá, pessoal? Essas coisas indiretas, assim, que as empresas fazem, para mim, conta como governança. Ter uma apresentação boa, né? Vocês viram que legal a apresentação da Redditor? Traz números do mercado, traz números dela, por que ela é boa, as vantagens que ela tem, compara ela com concorrentes. Isso tudo aqui é governança também. Então tem que avaliar, né? Então uma empresa, nota 4 no mínimo, poderia dar um 5 se fosse uma empresa de um IPO mais antigo, né? E para a empresa, a Redditor, ela é redondinha, né? A gente viu que ela cresce a receita, tem um case de crescimento importante ali, uma estratégia de crescimento através de aquisição, através de crescimento orgânico, tem uma dívida relativamente controlada, tá pesando agora porque os juros subiram, mas com a queda de juros deve pesar menos, tem ali um operacional redondo, rodando de uma forma bem ok, desde 2016, 2017, que ela tem uma margem de EBITDA estável, né? Então é um case de uma empresa bem tocada, bem gerida, com um crescimento importante, tá focado ali no premium, né? Tá focada na alta renda, então ela não sofre tanto ali em momentos de recessão. Além disso, ela tem também ali um foco em cirurgias mais complexas, em gastos médicos mais complexos, né? Ou seja, cirurgias e atendimentos mais complexos que fazem os pacientes gastarem mais, então ela também está focando, tem esse drive de crescimento positivo para ela, né? É um player importante no setor, então ela acaba tendo uma boa relação ali com os planos de saúde, está focada em qualidade, então os hospitais dela são bem vistos, né? Apesar de que tem um NPS não tão alto assim, tem uns ali que tem um NPS muito alto, né? Então as pessoas querem ser atendidas nos hospitais da Redditor. Então é uma empresa redondinha, uma empresa bem gerida. Vou dar uma nota 7 aqui, né? Eu acho que é uma empresa que não destrói valor, mas também não é incrível, né? Quando a gente tiver uma queda na taxa de juros e ela conseguir imprimir um ritmo de crescimento maior, que o lucro, né, e a rentabilidade venha atrás do crescimento da receita, aí eu acho que ela passa para uma nota 8, uma nota 8,5 ali, né? Mas no momento daria uma nota 7 para a Redditor. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem os nossos próximos conteúdos. Deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. E também não esquece de entrar lá nesse QR Code ou no primeiro link aqui da descrição para você conhecer tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro e ter acesso às nossas recomendações. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso. Bons investimentos, um abraço e até o próximo vídeo.